Bom, começando o nosso encontro de hoje com ele, o nosso pastor Luiz Alberto Boaventura, 57 anos. Casado há 23 anos com a pastora Cristina Boaventura, pai do pastor Júnior Boaventura. Tenho mais 2 filhos, que é o Glauco e a Bruna, pré-candidato a vereador por Nova Iguaçu. Já estou inserido na política há muitos anos, Meu pai foi candidato a vereador em 1988. Trabalhei muito ao lado do meu pai na época como política. Então sempre apoiando, sempre por detrás apoiando, dando suporte aos pré-candidatos, aos candidatos. Escolhi o União Brasil porque hoje vejo um partido com grande possibilidade de realizar esse projeto, esse sonho. Então, por isso escolhi o União Brasil dentro de Nova Iguaçu. Tenho um grande amigo, que é o Clébio Lopes Jacaré, que é o presidente do União Brasil dentro de Nova Iguaçu, e o nosso pré-candidato a prefeito dentro de Nova Iguaçu. Ele me convidou para fazer parte do União Brasil e eu aceitei, Todos os segmentos hoje têm os seus representantes. Eu quero ser o representante desse povo e de todo o povo de Nova Iguaçu, Para mim, a maior referência é a palavra de Deus, a Bíblia. E se a gente for para a Bíblia, a história que, inclusive, o mundo inteiro se baseia muitas das vezes, ou quase sempre, ou sempre, através da Bíblia, nós podemos ver que desde o início está inserido a política dentro do povo de Deus. Nós vemos um jovem como José que se transformou como governador dentro do Egito. Ele não beneficiou só o povo dele. José foi bênção para o Egito, José foi bênção para os outros países ao lado do Egito, E também ajudou o povo dele. Pastor Boaventura, o senhor vai beneficiar só os evangélicos? Não, eu estou aqui para governar como pré-candidato, depois se for eleito, para governar para todo o povo, para ajudar todo o povo, a beneficiar todo o povo. Porque quando a gente vê a história de José, os países vizinhos foram beneficiados através da administração de José. Correto. Ele não beneficiou o povo dele, ele beneficiou toda a população, inclusive o Egito. Então isso para nós mostra que, como qualquer outra pessoa que almeja um dia estar na política, ou os pré-candidatos que são de outros segmentos, eu tenho certeza que o pensamento deles também é para cuidar do povo, para cuidar da população, não para um grupo específico, porque aí está totalmente fora do contexto do que é política, Como pré-candidato a vereador por Nova Iguaçu, eu pretendo levantar bastante essa causa dentro do nosso município, até porque, como pastor, eu vejo isso hoje, muitas igrejas, como a minha mesmo, eu tenho observado que pessoas sem preparos para cuidar dessas outras pessoas. Então eu pretendo investir muito, levantar essa bandeira, vou precisar muito da sua ajuda, das suas orientações, para a gente trazer isso para dentro do município de Nova Iguaçu, olhar com muito carinho para essas situações, porque eu sei que a gente vai deparar com muitas demandas dentro do município, mas esse é um caso que a gente tem que dar maior importância, porque hoje faz parte dessa sociedade e a gente tem a obrigação de promover uma vida melhor para essas pessoas, através da acessibilidade, da inclusão. Então é um caso a ser tratado com carinho, examinado, para que a gente possa, mais para frente, estar aqui falando muita coisa mudou. Verdade. Está flopando porque o povo percebeu que quem usa os falsos profetas que usam a Bíblia, a igreja, para manipular as pessoas. Essas pessoas desconhecem muito a questão política e a questão religiosa que move o mundo. Se conhecessem um pouco de história, saberiam que o Dr. Billy Graham, uma das maiores autoridades eclesiásticas que o mundo conheceu, sempre foi um fator determinante na política americana. José, no Egito,
O pensamento de José no Egito fez com que todo o império da época nas mãos de Faraó pudesse não padecer de fome e sim sobreviver a um tempo de cataclismo. A igreja, ela está inserida o tempo todo na política. Porque tudo que nós vamos fazer hoje também está inserido na política. Sim. Tudo se move através da política. Nós vemos a nossa bancada federal lá em Brasília, que hoje tem crescido, graças a Deus. Até porque eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus. Sim. E nós sabemos que por várias vezes estão tentando aprovar algumas leis que vão contra os princípios da família. E, na minha opinião, a bancada evangélica lá dentro é tão importante que cada segmento tem seus representantes. Sim. E nós vamos defender aquilo que nós acreditamos. Sim. Eu decidi a ser político, sou pré-candidato a vereador hoje por Nova Iguaçu. Eu sou superintendente dentro de Nova Iguaçu, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou coordenador estadual do Grupo Missionários de Homens no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu sou diretor de patrimônio da igreja em todo o estado. E uma conversa que eu sempre tenho com o meu presidente, e ele sempre, a gente conversa, eu e ele, a gente tem uma amizade muito boa, e ele falou uma vez para mim, eu guardei essa frase e eu tomei isso para minha vida, porque ele falou assim: Boaventura, nós dois temos mais ou menos a mesma idade, eu sou 1 ano mais velho do que ele, e ele falou assim, eu não tenho mais tempo para recomeçar tudo de novo. Então, por isso, eu não posso errar. Então, jamais eu iria desviar o meu caráter. Primeiro, que eu carrego um nome muito forte na minha vida, que é o nome de Deus. E jamais eu queria envergonhar esse nome. Segundo, eu represento uma denominação, um povo, uma família, que é a família Quadrangular Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. Eu represento essa família. Sim. E outra, que eu sou pai. Eu tenho filhos e eu tenho meu filho que largou uma carreira de futebol e disse: pai, eu quero ser igual ao senhor, pastor. Eu vejo o brilho nos olhos dele, né, quando ele fala de mim. Sim. Então jamais, uma das pessoas que eu jamais queria decepcionar também seria o meu filho, a minha família, porque eu quero deixar um legado, eu quero deixar um exemplo para os meus netos. Eu tenho muito a perder, porque se eu fizer alguma coisa errada dentro da política, vai manchar o meu ministério. Quantas pessoas que me seguem, quantas pessoas que me acompanham hoje, quantas famílias eu represento, que sentam no meu gabinete, que eu aconselho, que a gente conversa, que a gente dá orientações. Imagina essas pessoas vendo na televisão, na rádio, pastor Boaventura errou. Eu acho que eles ficariam decepcionados. E aquele que está lá em cima, que nos vê o tempo todo? Porque ele diz que ele confia em nós. Nós podemos até comparar, né? Se a gente for para fora do país, do Brasil, a gente vê um país, né, desenvolvido, país de primeiro mundo como os Estados Unidos. Lá, a preocupação do governo com a criança na escola. Vamos falar do município de Nova Iguaçu, que hoje chegamos a quase 1 milhão de habitantes, e nós só temos hoje 5 creches, né, da prefeitura dentro de Nova Iguaçu e mais 9 creches conveniadas, né? Como que se consegue uma vaga, professora, numa creche dessa? Como que uma mãe, um pai que precisa colocar o seu filho, né, aos 4 anos, que ela tem que entrar para a parte da educação, mas como que ela consegue uma vaga com 5 creches numa cidade de quase 1 milhão de habitantes? E nós vamos apresentar também a solução, né? Nós vamos aqui não só apontar o defeito, mas também apresentar a solução, aquilo que podemos fazer para melhorar. A Igreja do Evangelho Quadrangular de todo o Brasil se levanta nesta hora em favor do Rio Grande do Sul. Cada dia que passa, as doações estão chegando de maneira muito generosa para a gente, a ponto da gente ter que
repartir com todo mundo e poder abastecer outros lugares também. As nossas igrejas, estou falando das nossas igrejas, que estão servindo como abrigo onde pessoas estão praticamente hospedadas, esperando que as águas abaixem, e outras estão servindo como cozinha comunitária para dar comida para as pessoas. Sabendo que nossos irmãos precisarão do nosso apoio por alguns meses, orientamos que a igreja local levante as doações e, após a triagem, encaminhe os itens para a sua sede regional. A sede regional envia para o Conselho Estadual, que coordenará os envios juntamente com o Conselho Nacional. Igreja e regiões com volumes maiores podem enviar diretamente ao nosso centro de distribuição na IEQ Canoas. Vale a pena lembrar que os itens mais necessários são peças íntimas, absorventes, materiais de higiene pessoal, água e alimentos não perecíveis. Faça parte desta corrente de solidariedade. Quadrangular. Nasceu para amar. Eu tive lá o ano retrasado no Rio Grande do Sul, né? Nós ficamos ali bem no centro de Porto Alegre e 2 metros de água. Tem igrejas lá que a água, né, passou por cima dela. E a gente vê assim, o povo, né, como você falou, a gente estava conversando de vir para cá, um empresário, né, o cara construiu uma vida e uma situação financeira, mas não tinha nem aonde comprar alimento porque não tinha. E a gente está vendo ainda que, né, o povo, né, tanto do Rio de Janeiro, né, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem feito, né, um trabalho de arrecadar oferta, né, para poder lá trocar, lá comprar alimentos, água, para poder ajudar a população lá do Rio Grande do Sul. E nós estamos vendo algumas dificuldades, né, como você falou antes da gente vir para cá, que caminhão de alimentos, onde é doação, isso, eles estavam sendo interceptados e não poderia chegar, né, no local porque não tinha nota fiscal. Como que vai ter nota fiscal se é de doação? A gente vive num país que muitas das vezes as burocracias impedem, né? Ou talvez será que queriam nota fiscal porque a gente sabe que o imposto, né, o ICMS do Rio Grande do Sul hoje é um imposto, eu fui pesquisar, está em 18%, é um imposto, né, um ICMS alto. Mas eu gostaria, né, de falar aqui da nossa cidade de Nova Iguaçu, porque todo ano a mesma coisa. Todo ano as chuvas, enchentes. Nós vemos ali o rio Bota, que tem transbordado por toda a cidade, não só em Nova Iguaçu, como também em Belford Roxo. E as pessoas têm perdido tudo. E nós gostaríamos de falar algo que a gente, como pré-candidato, eu tenho algumas, né, planos de governo para poder cobrar isso do executivo, né? A gente precisa aceitar que nós temos um problema e nós temos que nos prevenir antes que esse problema aconteça, porque o que eu vejo acontecer todo ano é as pessoas só tomam decisões, atitudes depois da tragédia feita. Então essa é a minha visão como pré-candidato, né? Eu tenho o meu plano de governo, como eu vou agir dentro da Câmara Municipal, como eu vou poder ajudar, né, o executivo da minha cidade, como eu vou poder ajudar a minha população dentro da minha função, exercendo a minha função com sabedoria, com honestidade, né, e com amor, porque você tem que amar aquilo que você faz, porque se você não colocar o amor naquilo que você faz, você tem que colocar o amor pelas vidas. O povo do Rio Grande do Sul, eles estão precisando de socorro. A Igreja do Evangelho Quadrangular de todo o Brasil se levanta nesta hora em favor do Rio Grande do Sul. Cada dia que passa, as doações estão chegando de maneira
muito generosa pra gente, a ponto da gente ter que repartir com todo mundo e poder abastecer outros lugares também. As nossas igrejas, né, estou falando das nossas igrejas, que estão servindo como abrigo onde pessoas estão praticamente hospedadas, né, esperando que as águas abaixem, e outras estão servindo como cozinha comunitária para dar comida para as pessoas. Sabendo que nossos irmãos precisarão do nosso apoio por alguns meses, orientamos que a igreja local levante as doações e, após a triagem, encaminhe os itens para a sua sede regional. A sede regional envia para o Conselho Estadual, que coordenará os envios juntamente com o Conselho Nacional. Igreja e regiões com volumes maiores podem enviar diretamente ao nosso centro de distribuição na IEQ Canoas. Vale a pena lembrar que os itens mais necessários são peças íntimas, absorventes, materiais de higiene pessoal, água e alimentos não perecíveis. Faça parte desta corrente de solidariedade. Quadrangular. Nasceu para amar. Eu queria dizer para vocês, meus amados, que nós, como igreja, e a Igreja do Evangelho Quadrangular, está fazendo um trabalho não só no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, como todo o Brasil. Nós estamos, através da conta bancária da igreja, a Igreja Quadrangular hoje é uma instituição séria. Só lá dentro do Rio Grande do Sul, nós temos mais ou menos 2.000 igrejas, e através do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, nós estamos recebendo doações, né? Está passando aí na tela o QR Code, a conta bancária. Você que quer ajudar o Rio Grande do Sul, faça o seu Pix, mande a sua ajuda. A nossa coordenadora nacional de mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular está fazendo uma campanha em toda Nova Iguaçu, em todo o estado do Rio de Janeiro, pedindo doações, né, de peças íntimas, né, absorventes, para que tudo isso a gente possa juntar. Nós estamos com o nosso posto de coletas na nossa sede estadual, em Bangu, no Rio de Janeiro, onde nós vamos juntar tudo e mandar para o povo do Rio Grande do Sul. Ajude, seja solidário, porque o povo do Rio Grande do Sul está precisando da nossa ajuda. Como eu falei, agora não importa se você é cristão, se você é católico, se você é espírita, se você é de direita, se você é de esquerda. O que importa para nós, pastor Lúcio, é que o Rio Grande do Sul está clamando, está pedindo socorro. E nós, como povo brasileiro, temos o dever de ajudar os nossos irmãos gaúchos. Porque Jesus, antes dele mandar as pessoas fazer, ele fazia. E eu tenho como meu líder, pastor Wander, nosso presidente do estado, e eu aprendo muito com a minha liderança. Eu aprendo muito com a humildade, né, da minha liderança, com a capacidade que ele tem de liderar. Porque liderar é uma arte. Liderar não é para qualquer um. E eu tenho o maior prazer de servir a minha liderança, o prazer em honrar a minha liderança, até porque eu sei que a bênção de Deus cai sobre a vida dele para passar sobre a minha. Eu oro a Deus que Deus levante homens como Jair Messias Bolsonaro e homens mais corajosos ainda que possa enfrentar esse sistema que nós vivemos nos dias de hoje, que tem governado o Brasil aí e tem impedido, né, como impediu que o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, governasse. Eu espero que Deus levanta líderes corajosos, líderes que não tenham medo, né, de falar, né, a verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer. Nós precisamos, porque eles estão querendo calar a nossa voz. Como é que é? Coma de tudo e emagreça. Me diz isso aí para esse povo que está nos assistindo, está nos ouvindo. Eu nunca vi um povo para fazer tanta comida boa, né? Quando eu vou na igreja do seu pai lá,
Tem lá, né, aqueles docinhos, aquelas comidas gostosas. Nunca tem salada, fruta. Nada disso. E assim, a gente, por exemplo, eu gosto muito de um pudim, de um brigadeiro, dessas comidas, esses docinhos, eu gosto muito de doce. Mas, como você falou, se não tiver um equilíbrio, a gente tem que comer, né, moderadamente. Como se preparar um prato, né? Como que a gente prepara um prato saudável? Aquela carne com a gordurinha? Não, aí não, né? O crente pode passar por depressão? Eu sou Elane Gavazza, pastora, e sofri de depressão. E isso é uma coisa assim muito complicada para mim, porque eu achava que uma mulher de Deus, uma pastora, não sofria de depressão. E fazendo a obra de Deus, um belo dia eu me vi parada na linha do trem, pedindo a Deus que mandasse um trem, porque eu queria morrer. Nós temos vários projetos hoje dentro de Nova Iguaçu, e um dos projetos que nós temos é o projeto Aviva Nova Iguaçu, em parceria com a Igreja do Evangelho Quadrangular, que inclusive fizemos lá no bairro de Santa Eugênia. Foi maravilhoso. Na igreja da pastora Alberi, da pastora Ana. E nós temos esse projeto de cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Nós oferecemos psicólogos, como muitos e outros serviços. E nós temos observado, né, que, como o pastor Alberi falou, pastora Ana, o Brasil ele é o maior índice hoje mundial. De pessoas vivendo quadros de ansiedade depressivo, né? E assim, nós precisamos muito, né, através da Secretaria de Ação Social do município, através dos trabalhos em conjunto com as igrejas, com os projetos sociais, né, colocar mais profissionais para atender a população, não é isso, pastora Ana? Porque, pelo que eu vejo, se o Brasil, né, é um dos maiores índices no mundo hoje, eu não tenho esses dados, mas vou pesquisar, vou procurar saber. Eu acho que o nosso município de Nova Iguaçu deve ter uma boa fatia disso aí incluída no Brasil. E o que a senhora acha, o que o senhor acha desses projetos sociais que nós desenvolvemos hoje, que é o projeto Aviva Nova Iguaçu, em parceria com a Igreja do Evangelho Quadrangular, levando aos bairros, levando às comunidades os trabalhos sociais e levando os psicólogos para atender essas pessoas. Vou falar um pouquinho primeiro do Boaventura. Boaventura, hoje tenho 58 anos, fiz aniversário essa semana, no dia 5 de junho, né? Tenho como meu pai, meu pai José João Boaventura, minha mãe Maria Aparecida. Meu pai já falecido mais ou menos uns 22 anos. Meu pai também tinha uma trajetória na política, foi pré-candidato em 1988 a vereador pela cidade do Rio de Janeiro. E meu pai foi assassinado na política. Eu fiz o meu 2º grau, né, técnico em contabilidade. Também estou fazendo agora faculdade de gestão pública. Trabalhei por muitos anos como vendedor, trabalhei em várias empresas e também depois me tornei empresário. Trabalhei por alguns ramos, tive supermercado, tive concessionária de automóveis. Por último, né, eu trabalho hoje com ótica, né, tem esse empreendimento, como o Boaventura. Como pastor Boaventura. Há 16 anos atrás, eu entreguei a minha vida para Jesus. E logo, um ano depois, eu já estava no ministério. Um ano depois, eu já estava, né, andando por esse estado, passei pela região dos Lagos, passei por vários lugares antes de chegar até Nova Iguaçu. E como pastor Boaventura, eu me preparei também, né, fiz o seminário, 3 anos de seminário, né, até quando fui apresentado ao ministério, consagrado como pastor. E logo assim que eu fui apresentado como pastor, um ano depois eu me tornei coordenador estadual do Grupo Missionário de Homens do estado do Rio de Janeiro, onde estou aí há mais ou menos 13 anos cuidando
desse ministério no estado. E logo depois também me tornei superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Cuidei, né, de uma boa parte da Zona Oeste e Nova Iguaçu. Eu cuidava da Zona Oeste e cuidava ali de Nova Iguaçu, pela Estrada de Madureira, ali o bairro do Jardim, né, Guandu, Jardim Paraíso, né, o quilômetro 32, né, 33, o quilômetro 37. Pastoreava e cuidava das igrejas por ali. E de uns anos para cá, eu assumi toda a Igreja do Evangelho Quadrangular dentro de Nova Iguaçu, todo o município. E depois de ter assumido todo o município, chegamos, né, a uma conclusão através do nosso presidente do estado, pastor Wander, há mais ou menos 4 anos atrás. Ele falou: pastor Boaventura, se prepara, porque nas próximas eleições nós vamos lançar o senhor como representante da Igreja do Evangelho Quadrangular em Nova Iguaçu. Até porque hoje nós sentimos essa necessidade de termos um representante, porque cada segmento, pastor Lúcio, tem o seu representante. Sim, verdade. Os católicos têm os seus representantes, os espíritas têm os seus representantes, várias denominações têm os seus representantes. Então nós também achamos, né, a necessidade de ter, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, um representante dentro de Nova Iguaçu. E aí já vemos aí há 4 anos trabalhando, né, fazendo, né, as articulações, preparando tudo para a gente obter a vitória no dia 6 de outubro. E também, né, como pai, né, eu tenho a minha filha Bruna, né, já hoje com 30 anos, meu filho, o Glauco, né, e tenho meu filho Júnior, também pastor. Aos 16 anos foi ao ministério como pastor, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tive que emancipar, né, ele passou por todo um processo de seleção dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu sou apaixonado pelos meus filhos, né? A família para mim é a base de tudo. E a pastora Cristina, essa mulher linda, maravilhosa que Deus colocou no meu caminho. Então nós estamos juntos há 24 anos, estamos juntos na igreja também ao mesmo tempo, 16 anos. Lembro quando, como hoje, que foi no dia 16 de agosto de 2008, quando nós descemos as águas, descemos juntos. E agora também, né, como pré-candidato a vereador de Nova Iguaçu, ela está sempre do meu lado, está sempre junto comigo, né, porque, como eu falei, a família é a base de tudo. Então, esse é um pouquinho do pastor Boaventura, e hoje estou aqui para esclarecer, para poder contar um pouquinho da minha trajetória. Eu posso falar de mim mesmo, que uma coisa que eu gosto muito, pastor Lúcio, é de trabalhar. Eu amo fazer o que eu faço. Até o próximo podcast do Bom Lar.